Jake Harris olhou para o buquê de delicadas rosas brancas e a caixa elegantemente embrulhada dos trofados de chocolate favoritos de Laura enquanto estacionava na entrada de casa. Ele sorriu levemente, imaginando a surpresa alegre de sua esposa. Havia tempos que ele não saía cedo do escritório, e hoje ele finalmente conseguira se livrar das reuniões intermináveis e dos prazos iminentes. Hoje, ele estava determinado a lembrar Laura o quanto a amava. Ao sair do carro, Jake sentiu a brisa quente de verão roçar seu rosto, o cheiro de grama recém-cortada misturando-se ao leve aroma de jasmim florescendo no jardim do vizinho. Tudo ao redor do bairro suburbano de San Diego parecia quieto, pacífico, quase idílico. Ele caminhou em direção à porta da frente, a chave estilintando levemente em sua mão, mas de repente congelou no meio do passo. Estacionado casualmente perto da garagem estava um carro esportivo preto brilhante, um veículo que ele reconheceu instantaneamente. Pertencia a Eric Dalton, o treinador pessoal excessivamente encantador e constantemente sorridente de Laura. Por um breve momento, a testa de Jake franziu, a confusão puxando as bordas de sua mente. Por que Eric estaria aqui agora? As sessões de treino de Laura geralmente eram de manhã, Jake murmurou suavemente, mas rapidamente afastou a suspeita. Ele não tinha motivo para duvidar de sua esposa, ela sempre fora aberta e honesta sobre tudo, não fora. Destrancando a porta da frente silenciosamente, Jake entrou. A atmosfera fresca e climatizada de sua casa o recebeu gentilmente, acompanhada pelo familiar aroma de lavanda das velas perfumadas de Laura. No entanto, algo parecia sutilmente errado. Uma estranha tensão pairava no silêncio da casa, quase tangível. Um som abafado e distante chegou aos seus ouvidos, vindo do andar de cima. Jake colocou as rosas e os chocolates cuidadosamente no balcão da cozinha, a curiosidade agora superando sua excitação inicial. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ele começou a subir a escada, um passo cauteloso após o outro. Os sons ficavam mais claros, sussurros, risadas, inconfundivelmente a voz de Laura misturada ao riso mais profundo e confiante de Eric. Cada degrau para cima apertava o nó no estômago de Jake, um medo que ele tentara descartar agora retornando com uma clareza brutal. Ao chegar ao topo, ele parou do lado de fora da porta do quarto principal, que estava ligeiramente entreaberta, permitindo que uma fina faixa de luz se derramasse no corredor escuro. Pela fresta, Jake vislumbrou movimento, silhuetas se mexendo, o farfalhar de roupas seguido pelo risinho brincalhão de Laura. Os dedos de Jake tremiam levemente enquanto ele empurrava a porta suavemente para abri-la mais, seu coração martelando violentamente contra suas costelas. A porta se abriu silenciosamente, revelando uma cena que enviou um calafrio gelado descendo pela espinha de Jake. Laura estava lá, o rosto corado, os olhos arregalados de pânico ao lado de Eric, sem camisa, seu físico atlético brilhando faintly sob a suave luz do entardecer que entrava pela janela. Ambos congelaram instantaneamente, como cervos pegos nos faróis. O tempo pareceu parar completamente enquanto a mente de Jake corria, descrença e raiva lutando por dominância. Eric rapidamente pegou uma toalha próxima, envolvendo-a apressadamente na cintura. Laura cambaleou para trás, puxando desesperadamente o robe solto ao redor de si, seus olhos cheios de culpa e pânico. Jake, meu Deus, você chegou cedo, Laura gaguejou, sua voz tremendo. Não é o que parece. Eric, forçando um sorriso arrogante e desajeitado, tentou aliviar a tensão. Ei, Jake, escute, é só uma rotina de treino especial que Laura pediu, sério, é completamente profissional. O rosto de Jake não traiu nenhuma emoção imediata, em vez disso, uma calma perturbadora se instalou sobre ele. Seus olhos se moveram lentamente entre a expressão aterrorizada de sua esposa e o sorriso forçado de Eric. Profissional, Jake repetiu suavemente, entrando mais no quarto. Escolha interessante de palavras. Laura estendeu a mão em direção ao marido, desespero gravado em seu rosto. Jake, por favor, deixe-me explicar, isso foi só um mal-entendido estúpido. Jake não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se moveu metodicamente até a cômoda no canto oposto do quarto, abrindo a gaveta superior. Ele pegou um pequeno dispositivo discretamente escondido, uma câmara minúscula que estivera silenciosamente capturando os eventos do quarto por semanas. Virando-se de volta, ele ergueu calmamente, observando a expressão deles mudar de confusão para horror atonito. Eu fui paciente, Laura, Jake começou suavemente, sua voz perigosamente firme, seu olhar penetrando a alma dela. Eu sei há um tempo que algo estava acontecendo, mas te dei o benefício da dúvida. Espera, o que é isso? A voz de Eric tremia ligeiramente, a bravata rapidamente se dissolvendo. Jake sorriu friamente, um toque de ameaça silenciosa entrando em sua voz. Apenas um pouco de seguro. O rosto de Laura perdeu a cor, seus olhos arregalados com a percepção. Jake, você não precisa fazer isso. Ele olhou diretamente nos olhos dela, sua voz suave, mas cortante. Oh, acredita em mim, eu absolutamente preciso.
Enquanto Laura e Eric trocavam olhares de pânico, Jake virou-se lentamente, a pequena câmara segura em sua mão, e saiu calmamente do quarto. Atrás dele, os sussurros desesperados deles se dissiparam em ruído sem sentido, ofuscados pelos pensamentos sombrios e calculados que já se formavam em sua mente. Essa traição era apenas o começo, e ele estava determinado a fazer Laura e Eric entenderem o quão caro seria seu engano. Jake sentou-se silenciosamente no escritório mal iluminado no andar de baixo, a pequena câmara escondida repousando inocentemente em sua palma. Sombras dançavam suavemente em seu rosto, projetadas pelo brilho desvanecente do pôr do sol que filtrava através das persianas. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos, o olhar fixo no escuro da tela de seu laptop. Ele não se movera por mais de uma hora, mas a dor da traição ainda estava fresca, crua como uma ferida recém-aberta. Jake confiara completamente em Laura, dedicara cada pedaço de si ao casamento deles. Cada momento terno, cada promessa sussurrada agora parecia manchada por mentiras. Mas sob a dor, uma emoção ainda mais forte e fria havia tomado raiz: determinação. No andar de cima, ele podia ouvir movimentos fracos, sussurros frenéticos, os passos apressados de Eric enquanto ele deixava a casa envergonhado. Laura não ousara se aproximar de Jake após o encontro. Em vez disso, trancara-se no quarto, talvez esperando que seu marido simplesmente desaparecesse, permitindo que o pesadelo se dissipasse. Mas Jake tinha outros planos. Ele se inclinou para a frente e conectou cuidadosamente a câmera ao laptop. Com uma respiração profunda, abriu os arquivos gravados, cada um organizado por data e hora. Seu coração batia dolorosamente enquanto selecionava o primeiro vídeo. Mesmo suspeitando da traição de Laura, nada poderia tê-lo preparado completamente para vê-la se desdobrar tão vividamente na tela. A filmagem tocava claramente, Laura e Eric sorrindo, rindo, trocando olhares secretos enquanto falavam cruelmente sobre Jake, zombando de sua inconsciência, ridicularizando sua natureza confiante. Ele assistiu sem se mover, sem expressão, enquanto a traição de sua esposa se revelava diante dele, sua crueldade espantosa em sua casualidade. Jake pausou a filmagem, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, eles queimavam com determinação. Inspirando profundamente, ele copiou cuidadosamente os vídeos para o laptop, guardando os originais com segurança. A câmara fora um investimento doloroso, mas agora ele sabia seu valor, ela lhe dera poder. De repente, passos soaram suavemente atrás dele. Jake não precisava se virar para saber que era Laura, sua presença carregava um perfume familiar, antes reconfortante, agora insuportavelmente amargo. Jake, ela sussurrou timidamente, pairando perto da porta. Sua voz tremia, instável, desesperada para recuperar o controle. Podemos conversar, por favor. Ele não olhou para cima imediatamente, esperando um momento, saboreando a tensão. Quando finalmente encontrou seus olhos, eles não continham nem raiva nem tristeza, apenas uma calma gélida. O que resta a dizer, Laura? Jake perguntou suavemente, sua voz firme, mas enganosamente gentil. Laura deu um passo em direção a ele cautelosamente, envolvendo os braços defensivamente ao redor de si mesma. Sua compostura geralmente impecável estava fraturada, os olhos brilhando com lágrimas, sua confiança despedaçada. Eu estraguei tudo, Jake. Desculpe-me, por favor, acredita em mim, nunca deveria ter acontecido. Sua voz rachou sob a tensão. Ele a estudou, permitindo que o silêncio se estendesse dolorosamente entre eles, amplificando seu desconforto. Finalmente, respondeu, quanto tempo, Laura? Há quanto tempo você tem me tratado como um idiota? Ela hesitou, os olhos desviando para baixo, evitando seu olhar penetrante. Seu silêncio falava mais alto que palavras jamais poderiam. Jake recostou-se ligeiramente, um meio sorriso amargo curvando seus lábios. Certo. Suponho que a honestidade não seja seu ponto forte, ele disse calmamente, quase com divertimento. Laura estremeceu, claramente atingida por suas palavras. Ela respirou tremulamente, os olhos brilhando com lágrimas que pareciam genuínas, mas Jake não sentia nada, nem simpatia, nem remorso, apenas uma tranquila sensação de triunfo ao finalmente revelar a verdade sobre sua decepção. Jake, por favor, farei qualquer coisa, só me dê mais uma chance, ela sussurrou suplicantemente, os olhos brilhando com lágrimas. Ele a estudou cuidadosamente, momentaneamente recordando a mulher com quem se casara. Era doloroso, até trágico, vê-la reduzida a esse estado, mas a dor que ela infligira exigia um preço maior. Outra chance, Jake icou calmamente, sua voz suave, quase compassiva. Você teve inúmeras chances. Cada dia que estivemos juntos foi sua chance. Cada manhã quando você me beijava de despedida, cada noite quando eu voltava para casa acreditando que ainda tínhamos algo real, essa era a sua chance, Laura. Laura estremeceu como se tivesse sido fisicamente atingida, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Seus ombros tremiam ligeiramente enquanto ela falava, a voz mal audível.
Desculpe-me tanto. Não queria que as coisas chegassem tão longe. Jake levantou-se lentamente, aproximando-se o suficiente para ver a sinceridade em seus olhos. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, a voz baixando para um sussurro arrepiante. Mas chegaram, não foi? Você escolheu fazer isso, não uma vez, mas de novo e de novo. Isso não foi um erro, Laura, foi uma decisão. Ela recuou, percebendo subitamente que implorar não apagaria o que fora feito. Jake endireitou-se, olhando para ela friamente, sua decisão clara. Agora é minha vez, ele disse suavemente. Toda ação tem consequências, Laura. Prometo a você e Eric logo aprenderão exatamente o que a traição custa. A expressão de Laura mudou para uma mistura de confusão, medo e descrença. Ela parecia perceber a profundidade da mudança em Jake, ele não era mais o marido gentil e perdoador que ela conhecera. Sem outra palavra, Jake passou por ela, caminhando decididamente em direção à escada. A voz dela tremia atrás dele, em pânico e desesperada. Jake, espere, o que você está planejando fazer? Ele parou na porta, virando-se ligeiramente, as sombras parcialmente escondendo seu rosto enquanto respondia, quase gentilmente, você saberá em breve. Deixando-a congelada em silêncio, Jake desapareceu no corredor, seu coração agora endurecido em determinação. Ele confiara completamente, e ela o traíra, mas as mesas estavam virando, e agora ele detinha o poder. Naquela noite, a escuridão dentro dele sussurrava promessas de justiça, e, pela primeira vez desde que descobrira a traição de Laura, Jake sentiu uma estranha e fria sensação de paz. O primeiro passo fora dado. 2 dias se passaram, e Jake ainda não retornara para casa. Em vez disso, alugou um quarto modesto de hotel no centro da cidade, um refúgio temporário das memórias que agora manchavam cada canto da casa que ele outrora chamara de lar. Sentado silenciosamente perto da janela, ele olhava para as luzes noturnas da cidade brilhando através da escuridão, sentindo um entorpecimento se instalar, substituindo a dor. Na mesa à sua frente, a tela de seu laptop brilhava faintly, iluminando a expressão determinada de Jake. Seus dedos pairaram momentaneamente sobre o teclado enquanto a hesitação passou por sua mente, mas então as imagens de Laura e Eric invadiram seus pensamentos novamente, o riso dela, a confiança arrogante de Eric, e sua determinação endureceu mais uma vez. Em meros momentos, o vídeo de Jake foi carregado anonimamente. Não continha nada explícito, nenhum detalhe que cruzasse limites morais, apenas clipes cuidadosamente escolhidos de Laura e Eric zombando de sua confiança, rindo cruelmente e falando com frieza sobre a inconsciência de Jake. Era um instantâneo de traição, uma revelação cuidadosamente elaborada expondo sua arrogância e engano. Jake recostou-se na cadeira, o coração batendo rapidamente enquanto clicava para publicar. Não havia volta agora. Na manhã seguinte, o vídeo já se espalhara rapidamente pelas redes sociais. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho e até estranhos comentavam furiosamente, sua indignação palpável. Eles não sabiam quem o postara, mas certamente conheciam os rostos na tela, Eric Dalton, o supostamente respeitável treinador fitness, e Laura Harris, a aparentemente dedicada esposa. As pessoas desprezavam a hipocrisia, e esses dois haviam fornecido um alvo perfeito. Jake observava silenciosamente de seu quarto de hotel temporário enquanto o caos se desenrolava online. Notificações inundavam seu telefone, mensagens de texto, e-mails, amigos preocupados perguntando se ele vira o que todos estavam falando. Ele ignorou todos, focando em vez disso em uma única mensagem que apareceu em sua tela. Eric Dalton foi demitido imediatamente devido a má conduta ética. Jake sorriu amargamente, sentindo apenas uma leve satisfação. Não era o bastante, ainda não. Naquela mesma tarde, Eric Dalton estava sentado, curvado em seu carro fora da academia, as mãos agarrando o volante tão forte que seus nós dos dedos embranqueceram. Ele estava entorpecido, mal registrando as notificações explodindo em seu telefone. Durante a noite, sua imagem cuidadosamente construída de um especialista em fitness confiável se despedaçara como vidro. Clientes cancelaram compromissos, patrocínios foram retirados, e mensagens nas redes sociais inundaram sua caixa de entrada, marcando-o como trapaceiro e fraudulento. Eric encarava vagamente através do para-brisa, os olhos vidrados, quando de repente seu telefone tocou novamente. Ele relutantemente olhou para a tela, outra mensagem de texto, breve e assustadoramente precisa. Agora todos sabem quem você realmente é. Seu coração acelerou, o pânico inundando instantaneamente. Eric olhou ao redor desesperadamente, procurando por alguém, qualquer um, o observando, mas não viu nada em comum. Ele não reconheceu o número, mas no fundo sabia quem o enviara. Jake estava executando sua vingança. De volta à casa deles, Laura andava nervosamente, o silêncio insuportável. Seu telefone vibrava incessantemente desde a manhã, chamadas de amigos, colegas de trabalho e até de seus pais. Ela não conseguia se forçar a atender. Seu mundo, outrora tão cuidadosamente construído,
agora desmoronava sob seus pés, pedaço por pedaço agonizante. Finalmente, com mãos trêmulas, ela pegou o telefone e discou o número de Jake mais uma vez, mas novamente caiu direto na caixa postal. Jake, ela implorou, desespero em sua voz, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Por favor, atenda. Desculpe-me, não sei como consertar isso sem você. Por favor, vamos conversar. Ela terminou a chamada, encostando-se pesadamente contra a parede, a respiração superficial e frenética. No silêncio de sua casa vazia, ela percebeu a gravidade total de seu erro. Subestimara Jake completamente. Do outro lado da cidade, Jake sentava-se sozinho em um café tranquilo, observando calmamente enquanto seu vídeo continuava a girar, ganhando visualizações a cada minuto que passava. Ele tomava lentamente um gole de café, estudando cuidadosamente cada comentário sobre seu vídeo. A indignação pública havia-se acendido como um incêndio, destruindo completamente as reputações de Laura e Eric. Seu telefone vibrou gentilmente, uma mensagem de um número desconhecido. Jake, aqui é o Eric. Precisamos conversar imediatamente. Você não entende o dano que está causando. Jake encarou a mensagem brevemente, um leve sorriso divertido aparecendo em seus lábios. Ele respondeu rapidamente, entendo perfeitamente. Você fez sua escolha, agora enfrenta as consequências. Ele clicou em enviar sem hesitação. Jake colocou o telefone suavemente na mesa, o sorriso desaparecendo tão rápido quanto aparecera. A satisfação era fugaz. Ele sabia que isso era apenas o primeiro golpe, mas por ora, assistir Eric e Laura se contorcerem sob o julgamento público era o suficiente. Ele deixou o café silenciosamente, saindo para as ruas movimentadas da tarde enquanto a luz do sol aquecia seu rosto. Jake sentiu uma estranha calma tomar conta dele. Sua vingança começara, e ele estava determinado a terminar o que começara. Uma chuva fria tamborilava ritmicamente contra a janela do quarto de hotel de Jake, borrando as luzes da cidade em manchas distorcidas de cor neon. Jake sentava-se silenciosamente, os olhos focados nas gotas gentis escorrendo pelo vidro, cada uma traçando caminhos imprevisíveis, muito como os eventos que ele colocara em movimento. 2 semanas haviam-se passado desde a exposição viral da traição de Eric e Laura, mas Jake sabia que não era o suficiente. A justiça ainda não fora plenamente servida, ainda não. Não se tratava simplesmente de vingança, era sobre garantir que ambos sentissem o peso devastador de suas escolhas. Cada momento doloroso que Jake suportara logo encontraria seu eco nas vidas deles. Uma batida sutil na porta de seu hotel o tirou da contemplação. Levantando-se, Jake abriu a porta, acenando educadamente para seu visitante, Martin Reed, um advogado meticuloso e de olhos aguçados conhecido por lidar com divórcios de alto perfil com eficiência calculada. Jake, o advogado, cumprimentou firmemente, ajustando seus óculos prateados. Você está pronto. Nunca estive mais pronto, Jake respondeu uniformemente, entregando uma pasta cuidadosamente preparada. Tudo que você precisa está aí. Martin Sinclair, o advogado renomado por sua determinação implacável, folheou as páginas, pausando ocasionalmente para erguer as sobrancelhas, claramente impressionado. Você fez seu dever de casa, Sr. Harris, Sinclair comentou suavemente, fechando a pasta com um aceno de finalidade. Ela não terá chance. Uma semana depois, Jake entrou no tribunal, vestido impecavelmente com um terno cinza carvão, expressão composta e elegível. Laura, do outro lado do corredor, parecia completamente diferente da mulher confiante com quem ele se casara. Olheiras escuras, cabelo despenteado e olhos ansiosos traíam o pesadelo que ela vinha vivendo. Eric sentava-se algumas fileiras atrás dela, tentando permanecer despercebido, mas sua postura tensa falava por si. O tribunal zumbia suavemente enquanto Sinclair se aproximava do juiz, apresentando calmamente as evidências de Jake. Um projetor poderoso iluminou a parede, exibindo cenas cuidadosamente editadas das gravações de Jake. Suspiros encheram o tribunal enquanto a vida secreta de Laura era vividamente revelada, suas palavras pingando com risos desdenhosos, zombando de seus votos de casamento. As piadas arrogantes de Eric sobre a suposta inconsciência de Jake ecoaram dolorosamente pela sala. Os olhos de Laura se arregalaram de horror, suas mãos tremendo enquanto ela enterrava o rosto brevemente, tentando se esconder dos olhares chocados dos espectadores. Eric mexia-se desconfortavelmente, evitando os olhares acusadores que o queimavam de todas as direções. A juíza Amelia Carter, uma mulher severa cuja presença comandava respeito imediato, estudou a filmagem impassivamente. Quando terminou, ela pigarreou. Essas evidências são altamente convincentes, conselheiro, a juíza Carter declarou calmamente. Prossiga. Sinclair assentiu solenemente. Vossa Excelência, dados esses fatos inegáveis, meu cliente busca um divórcio rápido com base em infidelidade, desonestidade e sofrimento emocional. O tribunal caiu em silêncio, a tensão espessa o suficiente para sufocar todos os presentes.
Laura ergueu a cabeça lentamente, implorando desesperadamente a Jake em silêncio, suplicando por misericórdia. Jake encontrou seu olhar com determinação inabalável, seus olhos não traindo nenhum sinal de suavidade ou perdão. Dias após a audiência, notícias do caso vazaram para a mídia local, transformando o escândalo anteriormente privado em um espetáculo público. Manchetes apareceram pela cidade, marcando Laura como uma esposa infiel que arruinou seu casamento e Eric Dalton como um treinador manipulador explorando a confiança de seus clientes. O telefone de Laura tornou-se uma fonte constante de tormento, tocando incessantemente com chamadas de repórteres, conhecidos curiosos e até da família. As redes sociais explodiram com julgamentos implacáveis, condenando suas ações, deixando-a sem lugar para se esconder. Sua posição, outrora amada como gerente de um prestigioso salão de beleza, dissolveu-se da noite para o dia, terminada por um e-mail impessoal que citava comportamento inaceitável prejudicial à reputação da empresa. Eric enfrentou uma devastação semelhante, sua reputação como um treinador carismático e confiável se despedaçou, substituída por uma onda de cancelamentos de membresias e contratos encerrados. Desesperado, ele viajou para uma cidade próxima em busca de trabalho, acreditando que poderia reconstruir, mas cada tentativa terminava em desapontamento esmagador. Jake antecipara metodicamente cada movimento seu, encaminhando anonimamente informações detalhadas sobre as violações éticas de Eric para todos os grandes centros de fitness num raio de 100 milhas. Eric finalmente sentou-se sozinho em um restaurante à beira da estrada, lendo o mais recente e-mail de rejeição, suas mãos agarrando a xícara de café com nós brancos. Um medo profundo e inquietante começou a crescer dentro dele, uma compreensão surgindo de que Jake não deixara nada ao acaso. Naquela noite, Jake estava silenciosamente no quarto principal vazio de sua casa, empacotando cuidadosamente os pertences restantes de Laura em caixas de papelão. Cada item carregava memórias agudas e dolorosas, mas seu coração estava estranhamente entorpecido, desapegado. Ele passara há muito do ponto de luto ou raiva, agora restavam apenas determinação e clareza fria. Ele parou em uma foto de casamento emoldurada, os últimos resquícios do passado ainda assustadoramente vibrantes. O sorriso alegre de Laura, seus dedos entrelaçados, outrora símbolos de amor e confiança, agora pareciam vazios, quase zombeteiros. Ele colocou a moldura virada para baixo na comoda, deixando para trás o que já se fora. Saindo para a varanda, Jake respirou fundo, permitindo que o ar fresco da noite o envolvesse. Seu telefone vibrou levemente, uma nova mensagem de seu advogado. Está acabado. Eles perderam tudo. Jake fechou os olhos, expirando lentamente, sentindo não alegria, apenas uma satisfação sombria. Ele planejara meticulosamente cada movimento, não deixando nenhum detalhe de lado. Laura e Eric escolheram seu caminho, e agora estavam à beira da ruína. Mas, no fundo, ele sabia que esse capítulo não estava totalmente fechado, ainda não. A justiça exigia um golpe final, e Jake estava pronto. O outono começara a sua sutil descida sobre San Diego, as folhas virando tons suaves de dourado e carmesim. As ruas suburbanas tranquilas sussurravam suavemente com cada rajada de vento, carregando uma sensação de mudança, renovação, para Jake Harris, encerramento. Jake estava ao pé dos degraus que levavam à casa que outrora compartilhara com Laura, inspecionando cuidadosamente a placa de "à venda" recém-colocada que balançava gentilmente na brisa. Um leve sorriso cruzou seus lábios, era um símbolo de finalidade, uma ruptura limpa do capítulo doloroso de sua vida. Ele respirou fundo, saboreando o ar fresco do outono, sentindo-se mais livre do que estivera em meses. O som de passos se aproximando chamou sua atenção. Jake virou-se ligeiramente, encontrando Martin Sinclair, seu advogado, caminhando em sua direção com um passo confiante, um envelope segurado cuidadosamente em sua mão. Martin cumprimentou calorosamente, estendendo a mão firmemente. Tenho algo que você pode querer ver. Jake aceitou o envelope, as sobrancelhas se erguendo em curiosidade silenciosa. Dentro, bem impresso, estava um artigo de jornal recortado do periódico local, letras em negrito capturando sua atenção imediatamente. Escândalo de treinador tóxico abala San Diego, Eric Dalton exposto. Os olhos de Jake percorreram rapidamente as linhas. A persona cuidadosamente construída de Eric Dalton finalmente desmoronara, sucumbindo ao peso de sua própria má conduta. Forçado a deixar San Diego, Eric mudara-se de volta para sua distante cidade natal, vivendo anonimamente e em silêncio, seus dias como treinador renomado permanentemente atrás dele. A justiça cuidadosamente orquestrada de Jake alcançara seu ápice, deixando Eric enfrentar a dura realidade de suas próprias ações. A expressão de Jake permaneceu calma, composta. Ele olhou para cima, encontrando o olhar observador de Martin e Laura. Jake perguntou suavemente, sua voz não traindo emoção. Martin hesitou apenas ligeiramente antes de responder. Ela também deixou a cidade, mudou-se para o norte, trocou de número, desapareceu. Pelo que sei, ela está tentando começar de novo, mas duvido que algum dia escape totalmente das consequências. Jake assentiu lentamente, pensativo.
Ele não sentia nem satisfação nem remorso, apenas uma profunda sensação de equilíbrio restaurado. Obrigado, Martin, Jake disse sinceramente, apertando a mão do advogado mais uma vez. Por tudo. Martin sorriu gentilmente, um entendimento silencioso passando entre eles. Cuide-se, Jake. Você merece paz. Jake o observou partir, ficando sozinho em silêncio por mais alguns momentos. Ele permitiu que as memórias o invadissem brevemente, não mais dolorosas agora, apenas sombras remanescentes de uma vida que ele superara. 2 semanas depois, Jake sentava-se silenciosamente em um café aconchegante e ensolarado perto do centro, a música de jazz suave flutuando preguiçosamente pelo ar, criando uma atmosfera de tranquilidade. Ele começara a frequentar esse lugar recentemente, atraído por seu charme tranquilo, um contraste gritante com o tumulto que deixara para trás. Sua atenção desviou-se brevemente para uma mulher sentada em uma mesa próxima. Seu cabelo escuro caía gentilmente sobre os ombros enquanto ela lia um livro, ocasionalmente tomando um gole de café. Jake pegou-se sorrindo levemente, havia algo cativantemente genuíno nela. Ela notou seu olhar, sorrindo timidamente de volta antes de retornar ao seu livro. Novos começos, Jake sussurrou baixinho para si mesmo, saboreando a simplicidade daquele pensamento esperançoso. Uma vibração em seu bolso interrompeu o momento. Pegando o telefone, Jake notou um número desconhecido piscando suavemente na tela. Com uma leve hesitação, ele atendeu. Jake, veio uma voz hesitante, a voz de Laura, frágil, incerta, nada como a mulher confiante que ela outrora fora. Jake permaneceu em silêncio, o ritmo cardíaco estável. Laura, ele respondeu calmamente, uniformemente. A respiração dela engasgou ligeiramente. Queria dizer que sinto muito, não apenas pelo que aconteceu, mas por tudo. Entendo agora o quanto te machuquei. Nunca apreciei verdadeiramente o que tínhamos, e eu arruinei tudo. Jake fez uma pausa, considerando suas palavras, mas seu coração permaneceu calmo, imperturbado. Espero que algum dia você possa me perdoar, ela sussurrou suavemente, a voz quebrando gentilmente. Ele expirou lentamente, sentindo nem amargura nem raiva, apenas clareza. Eu te perdoei há muito tempo, Laura. O perdão é para mim, não para você. Ela respirou tremulamente, absorvendo a finalidade de suas palavras. Obrigada, Jake. Desejo sinceramente sua felicidade. A ligação terminou suavemente, deixando Jake encarando silenciosamente a tela em branco. Ele deslizou o telefone gentilmente para o bolso, sentindo-se surpreendentemente mais leve, como se a última corrente que o prendia ao passado tivesse se dissolvido silenciosamente. Vários dias depois, Jake estava na varanda tranquila de seu novo apartamento, com vista para as ondas do oceano quebrando suavemente ao longo da costa, apagando pegadas tão rapidamente quanto apareciam. Ele respirou profundamente, sentindo-se genuinamente vivo pela primeira vez em meses. Seu telefone vibrou mais uma vez, uma mensagem de texto aparecendo de uma fonte desconhecida. Jake abriu-a calmamente, lendo rapidamente a mensagem. Jake, sua coragem me inspirou. Só queria dizer obrigada por compartilhar sua história. Por causa de você, outros terão força para enfrentar suas próprias verdades. Jake sorriu gentilmente, reconhecendo o remetente. Um blogueiro local popular fornecera anonimamente informações a alguém que recentemente publicara um artigo expondo às práticas enganosas de Eric Dalton, desencadeando conversas por toda a comunidade. Sua história não apenas servira à justiça, mas agora estava ajudando outros a enfrentar traições semelhantes. Ele colocou o telefone de lado, olhando pensativamente para o horizonte, sentindo uma profunda sensação de paz. Ao passado o testara, o ferira profundamente, mas também o moldara em alguém mais forte, mais sábio, inquebrável. Enquanto o crepúsculo se aprofundava, Jake Harris virou o rosto para o sol que se desvanecia, abraçando a certeza silenciosa de que a justiça finalmente fora servida e que sua vida realmente apenas começara.